minha impressão é que eu estava mais reagindo a que eu esperava ser a expectativa dos outros. Perfeito. Aos 21 anos, do que se de fato pensar assim, poxa, o que eu espero de mim? Né? E eu lembro que eu estava voltando desse trabalho numa tarde, né, voltando desse trabalho de pesquisa lá no grupo de iniciação científica, e eu tive uma sensação assim no ônibus, eu só não quero ir para casa agora. Aí eu desci do ônibus, era na Praça da Liberdade, desci, era de tarde, fui lá no Cine Belas Artes, assisti um filme, lembro do filme, é O Filho da Noiva, uma história de Alzheimer e tal. Desci, sair mexido, aquela coisa né, que você sai num filme que te faz sair dos lugares emocionais comuns, ordinários. Eu peguei um caderno e escrevi. E eu lembro que eu escrevi assim, isso foi a introdução da minha vida. E aí eu escrevi uma página e meia lá sobre isso, sobre como até agora eu mais respondia ao que eu esperava ser a expectativa dos outros, e que eu, assim como eu admirava vidas de pessoas célebres ou não tão conhecidas assim, mas que eu admirava, e eu as admirava porque elas deram um sentido para a vida, uma ideia, e transformaram a vida dela, principalmente o tempo de vida dela, numa dedicação a uma ideia, a uma frase. E aí eu queria achar minha frase. Mas essa história, eu demorei muito a contá-la, porque o ápice dela, dessa minha busca de achar minha frase, de achar minha frase, de achar minha frase, ela foi um episódio lá, eu já estava lá na fronteira com a Polônia, num movimento pacifista radical, vivendo numa comunidade autossuficiente, sem dinheiro, sem documento, já tinha devolvido meus documentos. Tem um salto aqui que vocês vão ter que ler meu livro próximo para entender. Já tem gente que chama de emergência espiritual, tem gente que chama de surto psicótico, o negócio foi intenso. Foi um movimento, fui fazer uma meditação e aí teve uma mudança psicossensorial mesmo, assim, meus pensamentos e tal. Eu vim voltando, né? Eu vim voltando, aí eu decidi voltar. E qual foi a frase? Você chegou na frase? Não, eu não cheguei numa frase, porque na verdade o que eu cheguei foi na minha loucura, né? Eu cheguei na minha própria mediocridade, na minha própria vaidade, no meu, né? E eu tava com a vida em frangalhos ali, né? Quando eu decidi voltar, mas quando eu decidi voltar, não decidi voltar para essa vida. Tem uma frase de um poeta de São Paulo, chamado Nivaldo, um abraço. Eu acho muito bonito, ele fala assim, voltar é mais labirinto do que ir. E voltar é mais labirinto do que ir mesmo, assim. Então,